Olá! Hoje a gente vai entrar numa jornada bem diferente, sabe? Vamos seguir o rastro de um símbolo misterioso que começa lá atrás com um pastor na antiga Judéia e olha que interessante, termina séculos depois, bem no meio de rituais secretos de sociedades esotéricas. E o ponto de partida aqui é realmente impressionante. Pensa só, como é que um homem comum, um pastor, se transforma na fonte de um simbolismo tão, mas tão poderoso que consegue atravessar milênios, várias culturas e, como eu disse, até sociedades secretas? Então, a grande pergunta que vai guiar a gente nessa análise é justamente essa. Como é que as visões de um profeta de quase 3.000 anos atrás foram parar, sabe onde? Em rituais secretos. Rituais que, à primeira vista, não têm absolutamente nada a ver com a origem de tudo isso. Beleza, então vamos lá. Para entender essa viagem toda do símbolo, primeiro a gente precisa conhecer o homem por trás dele. E é aqui que tudo começa, com o nosso personagem principal, que é uma figura, assim, totalmente improvável. Então quem era esse tal de Amós, afinal? Olha, ele não era ninguém da elite, nem religiosa, nem política. Nada disso. Ele era um pastor, cuidava de figos de sicômoro, numa cidadezinha chamada Tecoa. E o mais interessante é que ele mesmo diz que não era um profeta de profissão. Ou seja, um completo outsider. E a missão dele qual era? Bom, era bem direta e, nossa, muito poderosa. Ser a voz contra a corrupção, a ganância, a injustiça social que ele via por toda parte no reino do norte de Israel. Um reino que era rico, próspero, mas que moralmente estava em decadência. E guardem isso. Esse tema, o da justiça social, é a chave para entender tudo. Agora, vamos chegar no coração da mensagem do Amós. Porque ele não ficava só no discurso, sabe? A grande força dele vinha de imagens muito vivas, de visões poderosíssimas que eram, na verdade, alegorias sobre o que estava por vir para a nação. No livro de Amós, a gente encontra várias visões, mas tem 4 que são as principais, as mais marcantes. São elas: um prumo, daqueles de construção, um cesto cheio de frutas de verão, um enxame de gafanhotos e um fogo que consumia tudo. Cada uma dessas imagens, gente, é um símbolo muito forte do julgamento que estava chegando. E aqui está o ponto central da coisa toda. Essas visões, elas não eram para ser lidas como, sei lá, uma previsão do tempo. Não, elas eram metáforas, representações da instabilidade de uma sociedade que simplesmente tinha se desviado de seus princípios morais. Mas de todas essas visões, tem uma em especial que virou um verdadeiro símbolo viajante. Ela foi se transformando de um jeito impressionante com o passar dos séculos. E é nela que a gente vai focar agora. O prumo. E é aqui que a gente vê a genialidade do símbolo. Porque de um lado a gente tem a ferramenta literal, né? Um peso numa linha que qualquer pedreiro usa para garantir que uma parede suba retinha. Mas aí, Amós pega isso e transforma em algo muito mais profundo. Um padrão divino para medir se a nação de Israel ainda estava reta ou se já estava torta, sabe? Prestes a cair. E é nesse ponto que a história dá uma virada fascinante. Como é que pode um símbolo que nasceu na visão de um pastor hebreu, lá no meio do nada, de repente reaparece, séculos e séculos depois, nos rituais de uma das fraternidades mais famosas do mundo? Pois é. Então, bora seguir essa jornada esotérica. Vamos descobrir juntos como o eco da voz de Amós e do seu prumo foi ressoar em lugares que, com certeza, ele jamais poderia ter imaginado. Para a gente entender essa conexão, a gente precisa falar de um cara chamado Albert Pike. Ele foi uma figura super importante na maçonaria do século XIX. E na sua principal obra, ele fala com todas as letras que os profetas hebreus eram guardiões da sabedoria e da justiça. E olha só, esses são valores fundamentais para a maçonaria. A transição aqui é simplesmente brilhante. O prumo, que para Amós media se a nação de Israel estava reta, é adotado na maçonaria como um símbolo da retidão moral de cada pessoa e da justiça. A ferramenta é a mesma e o princípio por trás ecoa perfeitamente. É uma adaptação incrível. E essa viagem do símbolo não parou por aí não. Não foi só na maçonaria. Outras tradições, como a cabala hermética, que é uma mistura de misticismo judaico com filosofia ocidental, também viram muito valor nesse tipo de simbolismo dos profetas. E claro, dentro do próprio judaísmo, as tradições místicas, essas nunca deixaram de estudar a fundo as palavras de Amós. Ok, agora vamos trazer tudo isso para os dias de hoje. Porque essa mensagem antiga, ela não é só uma peça de museu, um artefato histórico. É algo que continua vivo, pulsando até hoje.
A pergunta que fica é, depois dessa viagem toda do símbolo, o que é que sobrou da mensagem original de Amós hoje em dia? A resposta? Muita, mas muita coisa. Aquele grito do Amós por justiça social, ele é a base de muitos movimentos de direitos humanos que a gente vê por aí. Por exemplo, organizações como a B'nai B'rith International trabalham com base em princípios que parecem ter saído diretamente das denúncias do profeta. O foco em direitos humanos e melhorar a vida em comunidade. Ou seja, o legado dele está vivo, está na ação. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Amós usou o prumo para medir se a nação dele estava no caminho certo. Então, a pergunta que fica para a gente é: quais são os nossos prumos hoje? Que padrões a gente usa para medir a integridade e a justiça da nossa própria sociedade? Fica aí a reflexão.